O Exército dos Estados Unidos está trabalhando firme já por algum tempo para conseguir implementar em suas forças armadas os híbridos homem-máquina do futuro. Em resumo, os Estados Unidos pretendem substituir os homens do exército por robôs ou ciborgues, que, ao contrário dos soldados humanos, são muito mais resistentes, talvez até invencíveis. Porém, as pessoas encarregadas de manter o país seguro contra possíveis ameaças também têm suas preocupações. Especificamente, os governantes norte-americanos estão preocupados com o fato de que os seres humanos são quase naturalmente tendenciosos contra soldados ciborgues mortais. Isso acontece porque já vimos muitos filmes como O Exterminador do Futuro, e a história presente no enredo desse filme não foi muito favorável aos humanos. Afinal, no filme, as máquinas se revoltam contra os humanos, e por serem mais poderosas, elas levam vantagem. Claro que hoje em dia, no mundo avançado que vivemos, a tecnologia e os robôs já nos ajudam em muito, como na medicina, na metalurgia e em outras áreas. A implementação da tecnologia nas Forças Armadas, no entanto, vai de encontro com as narrativas distópicas encontradas na ficção científica, entre outras questões que nos fazem perguntar: por que o exército americano está criando um exército de robôs? Qual o perigo disso? Esse é o tema que vamos abordar no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mundo Desconhecido e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Até pouco tempo atrás, sinônimo de grandes orçamentos, o Exército dos Estados Unidos passa por uma fase na qual pretende investir em forças mais econômicas, compactas e, especialmente, mais mortais. Para isso, as Forças Armadas do país norte-americano pretendem substituir pelo menos 25% de seus soldados por robôs inteligentes nos próximos anos. Não trata-se de uma sinopse de filme ou coisa parecida. Trata-se mesmo de um planejamento real, ornamentado pelo Estado norte-americano e que já parece estar em desenvolvimento. Segundo o general Robert Cohn, responsável pelo treinamento do exército americano e pelo controle de doutrina da instituição, existe a intenção por parte do governo de cortar o tamanho máximo da brigada de soldados para 3.000. Esse é um corte bem significativo no número de força, visto que atualmente o limite é de 4.000 soldados em ação pelo governo. Os combatentes humanos eliminados das forças especiais seriam substituídos por robôs e por sistemas não tripulados, assim como os drones que já são utilizados em algumas operações de rastreamento e investigação. Quando você vê o sucesso que a Marinha teve na redução de pessoas em navios, percebe-se que há funções em um exército que podemos automatizar. Nesse caso, trocar humanos por robôs ou máquinas tripuladas ou não tripuladas, limitando o número de pessoas envolvidas, levando em consideração primeiramente o fato que pessoas correspondem pela maior parte de nossos custos, afirmou Cohn durante uma apresentação sobre esse assunto. O general Robert Cohn também defende que a mudança tem o objetivo de aumentar o grau de letalidade das Forças Armadas. Segundo ele, nos últimos 12 anos, os Estados Unidos tiveram que perder muito nesse quesito devido à sua filosofia de operar como uma força de proteção. A expectativa foi cumprida já em partes, visto que desde 2014 a quantidade de soldados vem sendo reduzida. A previsão é ainda que esse número continue a diminuir. No entanto, o projeto norte-americano vai ainda mais longe. Um relatório feito por cientistas, militares e engenheiros considera as tecnologias de aperfeiçoamento humano em desenvolvimento até 2050, o que seria suficiente para montar um guerreiro ciborgue, a nova arma que os Estados Unidos esperam utilizar no futuro. Força extraordinária, olhos com visão infravermelha e ultravioleta, ouvidos com audição ultra e subsônica e armas com controle mental. Esse é o soldado ciborgue do futuro, um soldado quase imbatível. Essa descrição explana quase com perfeição o tipo de guerreiro que os Estados Unidos esperam obter com a nova empreitada de substituir forças humanas por robôs. De acordo com o relatório do Exército,
feito por especialistas do DEFCON, Comando de Desenvolvimento de Capacidades de Combate, e isso pode revolucionar completamente a maneira como o mundo encara batalhas armamentistas. Os pesquisadores que pensam nessa possibilidade esboçaram uma série de possíveis tecnologias futuras que poderiam ser usadas para aprimorar os soldados no campo de batalha até o ano de 2050. 2050 é o ano que os Estados Unidos já pretendem ter suas novas forças armadas prontas para o combate. Mas a pergunta principal que fica, e que é tema desse vídeo, é a seguinte: por que os Estados Unidos estão criando um exército de robôs? Um dos motivos, nós já citamos, é o fato de que, em longo prazo, haveria uma economia financeira com relação aos gastos que um exército necessita. Mas há aqueles que supõem haver um motivo obscuro por trás disso tudo. Esse fato pode ser descrito como um experimento mental que envolveu cientistas, militares e especialistas em ética, todos buscando avaliar o impacto que soldados cibernéticos teriam na sociedade e como isso mudaria a guerra. Com esse objetivo em mente, uma equipe de estudiosos selecionou 4 tecnologias como viáveis nos próximos 30 anos e que poderia facilitar com que a presença de robôs no exército americano se tornasse possível. As tecnologias que surgirão nos próximos 30 anos são: aprimoramentos oculares na imagem, visão e consciência situacional. Restauração e controle muscular programado através de uma armadura optogenética, que combine genética, circuitos neurais e bioengenharia. Aprimoramento auditivo para comunicação e proteção e o aprimoramento neural direto do cérebro humano para transferência bidirecional de dados. Com relação a esse último, o estudo feito pela equipe não descarta ainda o desenvolvimento de aprimoramentos neurais diretos do cérebro humano para transferência bidirecional de dados. Esta tecnologia poderia facilitar a capacidade de comunicação entre humanos e máquinas e permitiria, por exemplo, que combatentes em terra tivessem uma ligação direta com sistemas autônomos e não tripulados, bem como com outros seres humanos na base de operações de comando e controle. Ou seja, seria como se os robôs que estivessem em campo de batalha fossem guiados por seres humanos que poderiam estar em qualquer outro lugar. Tudo isso funcionaria através de ligações cerebrais. O potencial de troca direta de dados entre redes neurais humanas e sistemas microeletrônicos poderia revolucionar as comunicações táticas dos soldados e acelerar a transferência de conhecimento em toda a cadeia de comando, apontou o relatório de conclusão da equipe que lidera esta pesquisa. Portanto, podemos dizer que o maior entrave ou dificuldade para o desenvolvimento de soldados ciborgues não seria o lado tecnológico, pois acreditamos que, até lá, a tecnologia humana irá avançar bem mais. O entrave, então, viria por parte da opinião pública. Pelo menos é isso que aponta o estudo. A introdução de ciborgues na população em geral, através do Departamento de Defesa, vai levar a desequilíbrios, desigualdades e iniquidades nos aspectos legais, de segurança e éticos, causando até mesmo uma revolta na sociedade em geral, disse o pesquisador-chefe. Uma pesquisa anterior já havia apontado que a maioria dos norte-americanos se mostra preocupada quando se trata da questão fundamental de saber se esse tipo de tecnologia, se intrometendo com a natureza, cruzando uma linha que não deve ser cruzada. Essa preocupação é ainda maior entre os religiosos. Para os pesquisadores, o grau de disposição de uma pessoa de aceitar ou rejeitar o uso de uma tecnologia para fins de aprimoramento humano é baseado no nível de entendimento da tecnologia e no grau de compromisso religioso. As pessoas realmente têm medo que a tecnologia se revolte e invada a ideologia humana, chegando a querer nos dominar ou coisa do tipo. Se isso realmente viesse a acontecer, como já vimos em muitos filmes, seria um desastre para o lado mais fraco, ou seja, nós. O relatório do estudo do qual estamos falando sugere que uma plataforma provável para convencer a população seria o entretenimento. De Frankenstein ao Exterminador do Futuro, a mensagem geralmente é que a integração da tecnologia com o corpo humano rouba o espírito humano de sua compaixão e leva à violência e graves consequências indesejadas.
No entanto, a ficção também pode refletir aplicações imaginativas de tecnologias emergentes, bem como preocupações reais com essas tecnologias. Ou seja, uma das maneiras de ajudar as pessoas a aceitar facilmente a introdução de robôs no campo de batalha seria produzirem filmes em que a inteligência artificial é mostrada como um belo acréscimo para os seres humanos, nos ajudando em nosso dia a dia e tarefas nas quais temos dificuldades. Apesar, no entanto, das explicações dadas por parte do governo dos Estados Unidos e a propaganda boa sobre o futuro armamento do país, muitas pessoas temem que isso inicie uma nova era na história humana. Essas pessoas acham sensato pensar que não somente os robôs contra a humanidade seriam um perigo, mas também a possibilidade de que, com muito poder militar, os norte-americanos, no futuro, talvez, quisessem dominar o mundo. Ei, você gosta de curiosidades sobre lugares desconhecidos e mistérios ao redor do mundo? Então venha conhecer o canal Mundo Curioso. Eu me chamo Joana e te convido a vir comigo conhecer um mundo de coisas novas. Espero por você. Beijo, meus amores!